Graça e paz, meu amado irmão, graça e paz, minha amada irmã. Mais uma vez estamos juntos. Hoje, terça-feira, 5 de abril de 2022. Já se foi o mês de março embora, já se foi o primeiro trimestre de 2022 embora, e nós começamos agora um novo trimestre e um novo mês, né, de abril. Então é muito bom ter você aqui conosco nesse nosso culto, nessa nossa transmissão. Lembrando a você que se você ainda não se inscreveu no nosso canal aí, o canal Sempre uma Palavra de Deus, você se inscreva, dá essa força para o pastor, dessa ajuda, porque quanto mais pessoas estiverem inscritas, quanto mais likes, dê aí o seu like, escreva aí nos comentários, não escreva só no chat. Você vai vendo aqui do lado direito, tem o chat que você dá boa noite, você escreve e tal, mas o chat depois ele fica meio que apagado para acessar o chat, mas tem aqui embaixo os comentários. Então você pode escrever nos comentários o que a mensagem te abençoou, no que a mensagem falou ao seu coração, entendeu? Porque isso dá uma resposta muito positiva para o YouTube e aquela intenção que eu tenho, né? De o YouTube oferecer cada vez mais e mais essas mensagens para mais pessoas, não somente para a membresia da Igreja Batista da Prata, não somente para todos aqueles que já nos seguem há bastante tempo, já estão inscritos há bastante tempo, mas para mais e mais pessoas, para que a palavra alcance. Se Jesus estivesse aqui hoje em dia como homem, ele usaria certamente a internet para pregar, para trazer a palavra. Então, dê essa força aqui, se inscreve no nosso canal, é só clicar em se inscrever, ativando as notificações. Você já sabe, você é avisado, né, no seu celular ou no seu computador quando tem um vídeo novo. Eu estou com um projeto que eu vou começar a fazer vídeos curtos de mensagens também. Essa nossa mensagem de toda terça-feira. Mas eu vou começar a fazer breves mensagens, mensagens assim de 3, 4 minutinhos, também para você poder até compartilhar pelo WhatsApp e assim abençoar, tanto em português quanto também em inglês, tá bom? Então, outra coisa, se você for abençoado por essa mensagem, compartilhe ela. Olha, alguém precisa saber sobre esse tema de hoje, precisa que você copie o link, tem ali compartilhar, copie o link, envia pelo WhatsApp, envia pelo Facebook, use suas redes sociais para nos ajudar e distribuir esta mensagem para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Tá bom? Então vamos orar? Vamos orar para já começarmos a palavra dessa noite. Hoje nós estaremos falando sobre o Salmo 131, onde a alma descansa. Onde a alma descansa. Então já deixa aberta a sua Bíblia aí no Salmo 131, para que você possa nos acompanhar conforme nós estivermos trazendo a palavra, expondo as Escrituras Sagradas. Mas antes, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, vamos pedir que o Senhor nos oriente, que nada atrapalhe essa transmissão e que essa palavra toque muito fundo no seu coração. Amém? Então, vamos orar? Querido Deus, nós estamos iniciando esse momento, pedindo que o Senhor possa nos dirigir, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza na entrega desta palavra e que o Espírito Santo também possa tocar no coração de cada pessoa que está recebendo, que vai receber agora essa palavra ou que vai receber posteriormente no YouTube, ó Deus. Visita cada lar, visita cada vida, para que a tua boa mão, a tua mão de poder esteja sobre eles e eles possam sempre estar cheios da tua maravilhosa presença, cheios, ó Deus, da tua poderosa palavra, cheios de sabedoria da palavra de Deus, que é santa, viva e eficaz. Nos abençoa agora, nós oramos, nós te pedimos, nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Diga amém aí do outro lado, digita amém aí, escreve amém aqui embaixo nos comentários e vamos então ler o Salmo 131, e ele é muito pequenininho, né? São apenas 3 versos, mas olha, irmãos, a gente não tem um ditado que a gente não pode dizer assim, a qualidade de um perfume, por exemplo, pelo vidro, né? Diz aí o outro ditado
que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Este Salmo 131, ele é pequeno, são apenas 3 versos, mas, amados irmãos, como eu fui tocado, como eu fui abençoado, como eu fiquei maravilhado quando comecei a preparar esta mensagem, comecei a estudar para preparar esta mensagem para trazer para vocês nessa noite. Quantos ensinos maravilhosos tem aí a palavra de Deus, mesmo apenas em 3 versos. Vamos ler então Salmo 131. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. O autor deste salmo é o salmista Davi, o grande rei Davi. Então, onde a alma descansa é o título dessa mensagem. Nós estamos, trazendo uma série de mensagens chamada Pequenos Salmos, Grandes Mensagens, onde estamos estudando, aprendendo sobre os chamados cânticos de peregrinação, que eram os cânticos, os salmos, que eram recitados enquanto o povo descia, ia para Jerusalém, para as festas, que eles tinham que participar ao longo do ano no templo. São 15 salmos que começou lá no Salmo 120 e vai terminar no Salmo 134. E veja bem, esse já é o 131, então só falta agora o 132, o 133 e o 134. Faltam só mais 3 para nós encerrarmos esta série. E vai orando aí, eu estou orando aqui, estou pensando já na próxima série de mensagens para nós estarmos juntos aqui às terças-feiras. Então vamos lá? Salmo 131. Presta atenção, que ele é bem pequenininho. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Verso 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Que o Senhor abençoe ricamente a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém? Meus amados irmãos, o Salmo 131, podemos entender, tem uma dupla designação. A primeira designação é quanto ao tipo, e eu já adiantei para você e você sabe. Ele é um cântico de peregrinação. A segunda designação é quanto à autoria. Ele é, sem dúvida alguma, um salmo composto pelo grande rei Davi, aquele que era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Nós podemos perfeitamente chamar a este salmo, dar um subtítulo a este salmo como um tributo à humildade. Por quê? Porque este salmo é em si mesmo um hino à humildade, o elogio da humildade cristã. E veja bem, presta bem atenção, da verdadeira humildade cristã, que significa modéstia, simplicidade, pureza, mansuetude, compreensão, desprendimento, altruísmo, abnegação e amor, e que é, sobretudo, sincero e honesto. Veja só quanta coisa quão profunda é a humildade daquele que tem Jesus como Senhor da sua vida. O grande pregador e pastor inglês do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, ele diz que, comparando todos os salmos a pedras preciosas, veja bem, o Salmo 131 seria como uma pérola que elegantemente adorna o pescoço da paciência.
poesia também, né? Os salmos são poesias, este Salmo 131 é rico em poesia. Charles Spurgeon diz agora aqui uma designação sobre o Salmo 131, que é uma verdadeira poesia, uma pérola que elegantemente adorna o pescoço da paciência. Este é um dos salmos mais curtos para se ler. 3 versos apenas. Mas olha, irmãos, não se engane. Apesar dele ser um dos salmos mais curtos para se ler, ele é um dos mais longos para se aprender. Apesar de ter sido composto por alguém que foi rei de Israel, o grande Davi, e que se notabilizou por feitos memoráveis, não só por ter vencido o gigante Golias, não só por ter matado um urso ou um leão, não só porque ele foi um grande guerreiro, mas foi um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter sido composto por Davi, grande rei Davi. Esse é um salmo que parece vir de alguém humilde, modesto, calmo e satisfeito com uma posição inferior, sem qualquer destaque, mesmo ele sendo o rei de Israel. Por isso, alguns comentaristas atribuem a composição do salmo ao período em que Davi ainda servia ao rei Saul e era, por Saul, injustamente perseguido. Você sabe bem, Saul, de uma forma insana e sem trégua, perseguiu Davi com o propósito de matá-lo, como se o jovem Davi tivesse a intenção de usurpar o trono. Davi, porém, não buscava esses grandes projetos para a sua vida, porque Davi estava, veja bem, contente em ter Deus como a sua plena satisfação. Nesse sentido, o próprio caráter de Davi fica patente e serve de chave de interpretação para seus bons exemplos de atuação quando perseguido e como base para lidar com as pressões e as tentações do cargo de rei que ele assumiria tempos depois. No final das contas, se Davi é avaliado como um bom servo de Deus, tanto na sua juventude, sendo fiel, corajoso, moderado, benevolente e não vingativo, como já no seu reinado, sendo considerado um rei justo, dedicado, honrado, paciente e corrigível. Isso é porque Davi tinha certos atributos que o acompanharam ao longo da vida e marcaram seu caráter. Ao deixar transparecer no Salmo 131, de uma forma poética, maravilhosa, esses atributos que nós vamos ver, Davi não se mostra como um grande líder, ou como um grande rei, ou como grande guerreiro que foi, mas Davi, ao deixar transparecer esses atributos que o acompanharam ao longo da vida, que marcaram seu caráter, ele se mostra como uma simples criança de colo. Por isso, nós podemos chamar a mensagem de hoje de onde a alma descansa, porque Davi se compara com uma simples criança de colo, nos ensinando os benefícios, veja bem, de um comportamento como está dizendo o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 18, versos 3 e 4. O que Jesus diz lá? Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus.
Então, sobre o ponto de vista de uma vida humilde e dedicada ao Senhor, o Salmo 131 mostra perceba, três qualidades essenciais ao servo de Deus, que, assim como acompanharam por toda a vida de Davi, devem também essas três qualidades essenciais estarem presentes na minha vida e na sua vida como filhos do Deus Altíssimo. Vamos ver e aprender e, sobretudo, colocar em prática essas três qualidades essenciais àqueles que servem ao Senhor, para que você possa ter descanso na sua alma. A primeira qualidade essencial àquele que serve ao Senhor é a humildade. Essa, aliás, é a tônica principal do Salmo 131. Provavelmente, dirigindo-se a Deus com a intenção de se antepor aos seus perseguidores e clamar pelo seu socorro, Davi afirma sobre si o seguinte, olha na primeira parte do verso 1. Leia lá comigo. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Curioso, muito curioso. Davi cita dois órgãos do corpo humano associados à atitude soberba: o coração e os olhos. Ao citar o coração, a declaração de Davi é que ele não acolhe sentimentos de orgulho como se achar melhor do que os outros, ou como se achar mais capaz do que o outro. Ao contrário, Davi tem sim uma visão modesta de si e seu coração está bem acomodado a uma condição humilde. Ao citar os seus olhos, o seu olhar, ele aponta a sua atitude externa diante das pessoas. Nesse caso, Davi não se comportava como uma pessoa arrogante que olha os outros com desdém e se apresenta de modo pomposo. Você já esteve com uma pessoa assim, que olha para você como que de cima para baixo, que tem um olhar de desdém? É muito difícil lidar com uma pessoa assim, uma pessoa que se acha. Quem via a Davi não notava um olhar como de cima para baixo, nem uma postura que fazia com que as pessoas ao redor se sentissem intimidadas e desconfortáveis com ele. Não, Davi tinha um olhar humilde que provinha de um coração humilde. O grande autor Charles Swindoll, qualquer livro do Charles Swindoll você pode e deve ler, que é uma bênção. Charles Swindoll diz que o coração é como um poço, e os olhos e a língua são como baldes que extraem a água desse mesmo poço. Se não houver verdadeira humildade no coração, os olhos mostrarão isso. Ao contrário, Davi mantinha a postura humilde de um servo de Deus e de um servo dos homens. E quanto às suas aspirações, Davi não buscava a grandeza, Davi não queria ser admirado pelos outros ou atingir objetivos que ninguém mais podia. Ele afirma isso na segunda parte do verso 1. Leia comigo. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Apesar dessa intenção modesta, durante sua vida, Davi, de fato, alcançou grandezas e fez coisas espetaculares que estão registradas para sempre. Contudo, quando isso ocorreu, a disposição humilde de Davi foi o pano de fundo
de uma atitude grata a Deus pela vitória, ou pelas muitas vitórias que ele obteve, e não teve uma posição soberba diante dos homens, como se ele sozinho tivesse feito grandes maravilhas. Davi sabia dar valor a quem estava ao seu lado, tanto é que a Bíblia chama os seus companheiros de os homens de Davi, ou os guerreiros de Davi. Quando Davi diz aqui que não se envolve com coisas grandiosas nem maravilhosas demais, Davi está afirmando que não está procurando aquilo que está acima de sua capacidade e para o qual não foi preparado nem destinado por Deus. Davi aqui demonstra que está completamente contente com aquilo que Deus lhe deu. Veja, irmão, o exemplo de Davi. Ele, por ser um homem segundo o coração de Deus, ele está completamente contente com aquilo que Deus lhe deu. E Davi não passa a sua vida procurando ser mais, ter mais, para alcançar uma posição maior e mais elevada. Infelizmente, você há de concordar comigo. Infelizmente, hoje em dia, há pessoas que se acham melhores que as outras, pois julgam que podem tudo, dizem, acham que sabem tudo, creem que são capazes de tudo, têm uma opinião acertada acerca de tudo e sempre têm que estar por cima de todos. Você conhece gente assim? Eu conheço. Com certeza você também conhece. Mas também, com certeza, esta era uma das maiores características do grande rei Davi, a humildade. Esta também deve ser uma das maiores características suas, meu irmão, minha irmã em Cristo. Perceba que a humildade cristã não se confunde, como infelizmente pensam alguns, com timidez, covardia, pieguice ou uma indevida submissão. Não! Um pensador cristão disse certa vez que a humildade é conveniente a nós, é agradável aos outros e é aceitável a Deus. Ou seja, é uma forma, ser humilde é uma forma de se estar bem com todos, conosco, com os que nos cercam e, sobretudo, com o nosso Senhor. Na prática, o pastor em sua igreja pode e tem que ser humilde, sendo ao mesmo tempo firme e seguro em suas convicções. No lar, a esposa cristã deve ser meiga e humilde diante de seu marido, sendo-lhe ao mesmo tempo aquela fiel ajudadora que não deixa o esposo vacilar nos caminhos do dever, auxiliando o esposo com sugestões, com advertências, sempre com muito carinho, com muita preocupação, com muita atenção. Do outro lado, o esposo cristão não pode ser arrogante para com a sua esposa, deve tratar a esposa com a mais alta consideração, com dignidade, jamais humilhando-a, diminuindo-a, honrando a sua esposa, e como o próprio Paulo ensina lá em Efésios, amando e se entregando a ela como o próprio Cristo se entregou à igreja. Já os jovens, os quais o próprio autor João escreveu em 2,14, que nós vimos algumas mensagens lá na nossa igreja, né? Nós estamos tendo uma série de mensagens à noite sobre 1 de João. Nós vimos em 1 João capítulo 2, verso 4, que o autor João, o apóstolo João, escreveu que os jovens são fortes. Os jovens são fortes. Então, os jovens que são fortes devem ver com boa vontade, com muita boa vontade, com muito respeito, os mais velhos. Não criticando os mais velhos, não criticando os seus conselhos, mas compreendendo-os, respeitando-os em sua cautela e comedimento. E essas atitudes, basicamente, do lar,
devem ser repetidas, feitas também no trabalho, no colégio, na faculdade, na igreja, onde quer que esteja um homem, uma mulher, um moço, uma moça temente a Deus. A segunda qualidade essencial àquele que serve ao Senhor para que a própria alma descanse é o domínio próprio. Antepondo a humildade ao impulso natural ao qual vinha sendo chamado pela carne, Davi diz no verso 2, parte A: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. As paixões da alma, nesse contexto, estavam ligadas principalmente ao orgulho e à altivez citados no versículo anterior. E perceba um detalhe muito importante, muito interessante. Se Davi era humilde, não era sem esforço. Se Davi era humilde, não era fácil para Davi. Por que isso? Porque a sua natureza carnal o chamava não apenas a ser arrogante, mas para agir como tal. Se isso ocorre em uma situação em que há uma perseguição injusta, a tentação é agir com vingança, lançando mão dos mesmos expedientes traiçoeiros que lhe estavam sendo apontados. Mas Davi não. Davi não sucumbiu a esse chamado, ao qual ele acalmou para que não crescesse e tranquilizou para que não o convencesse. Essa é a descrição do domínio próprio. Coisa difícil para nós, né? Domínio próprio. Anota aí a descrição de domínio próprio. Não atender aos impulsos da carne, mas sim ao que a palavra de Deus ensina. Vou repetir, para você ter tempo de anotar e anotar bem. Descrição de domínio próprio. Não atender aos impulsos da carne, mas sim aos parâmetros e à obediência à palavra de Deus. É claro que, para tanto, Davi precisou desenvolver uma boa dose de contentamento, já que a sua situação não era a mais confortável. Entretanto, na segunda parte do verso 2, Davi se acalmou. O que ele diz? Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Presta bem atenção nessa parte, que além de poética, ela traz algo maravilhoso, um ensino muito interessante. A palavra aqui traduzida como criança, lá do hebraico bíblico, tem o significado de desmamado, mostrando que o sentimento não era de desejo por suprimento, por se alimentar, como ocorre a um bebê quando se amamenta no colo da mãe. Mas o desejo aqui da criança é de conforto, de segurança, de despreocupação. É ou não é? Um bebê está chorando. Basta uma mãe tomar nos braços o seu filho em prantos, que ele se acalma. E na maioria das vezes, o bebê até dorme. Ah, meu amado, minha amada, ah, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, que está me assistindo agora. Se todos os crentes depositassem no Pai Celeste a confiança que o bebê deposita em sua mãe, a nossa vida seria, com toda a certeza, muito mais em paz, muito mais tranquila. A criança, após saciada, repousa no colo da sua mãe onde se alimentou e ali ela dorme satisfeita e em paz. É assim que Davi se sentia. Ele estava em calma. As suas preocupações parecem que nem existiam,
porque ele estava satisfeito e seguro no Senhor. Isto sim é também domínio próprio, pois Davi não confiava nos seus próprios recursos. Ele era rei, mas confiava sim no amor de Deus. Diante dessa verdade, deixa eu te fazer a famosa pergunta da famosa série Perguntas que eu posso lhe fazer porque eu sou o seu pastor. E a pergunta de hoje é: em que medida está a sua confiança em Deus? Em que nível, em que tamanho, em que medida está a sua confiança no nosso Pai Celeste? Você se reclina nos braços do Pai Celeste e descansa como um neném que descansa no colo de sua mãe? Você chega a suspirar, ou você está aflito, impaciente, preocupado, ansioso, crendo mais na sua capacidade, na sua inteligência, na sua habilidade, do que no poder do nosso grande Deus? O interessante, nesse caso, é que Davi, mesmo pensando na justiça de Deus e buscando conforto nisso, ele se achega ao contentamento por meio do domínio próprio, pois ele é descrito como a mãe, no final do verso 2. A minha alma é como essa criança. Davi dominava seus impulsos e buscava viver satisfeito na situação em que Deus o colocou. E Deus sempre nos coloca em seus braços. Deus sempre nos coloca no seu colo. Deus sempre nos trata como uma mãe ao seu bebê. A terceira e última qualidade essencial àquele que serve ao Senhor é a confiança. No último verso do Salmo, Davi então conclama a nação de Israel a manter em Deus suas esperanças. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Interessante que essa frase é idêntica à primeira parte do Salmo 130, verso 7, que nós vimos na semana passada. A princípio, o chamado geral, a conclamação a todo o povo de Israel, parece até destoar da descrição íntima do salmista até o verso 2. Contudo, esse chamado revela uma decisão que o próprio salmista já tinha tomado. E que decisão é essa? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Se sua situação é difícil, ele não tinha aceitado a proposta da carne de pagar com a mesma moeda. Era preciso recorrer ao Senhor para se proteger, para se consolar e para apontar seu rumo no futuro. E já desfrutando então dos benefícios dessa confiança do Deus onipotente, Davi então convida a todos os seus súditos, a todos os seus compatriotas, a todo o povo de Israel a fazerem o mesmo e conhecerem melhor o Deus a quem serviam. Segundo Davi, os benefícios da confiança, baseados na atuação fiel e perene de Deus, tinham um valor constante, pelo que a própria confiança devia ser perene e inabalável. Por isso, ao chamar o povo a fazer o que ele mesmo fez ao confiar em Deus, ele orienta o povo a ter fé desde agora e para sempre, como diz a segunda parte do verso 3, mostrando que a confiança no Senhor, não depende das circunstâncias e se torna ainda mais visível e mais valorosa quando a situação é difícil. Esta confiança em Deus é a garantia de vitória,
tanto na vida presente quanto na vida futura. Davi, que tinha tudo para se julgar senhor de todas as coisas, como o rei de Israel, dependia sempre de Deus, numa demonstração sem dúvida, inconfundível, da humildade que Davi está pregando, está falando, está ensinando no Salmo 131. Você sabe, Davi era um guerreiro invencível. Só saía às batalhas depois de saber de Deus como ir à guerra. Davi era rei de todo Israel, com a autoridade que todos os anciãos lhe deram. Recebe a repreensão do humilde profeta Natã, se coloca em penitência e em contrição. Davi também era um administrador capaz, ele deixa para o filho Salomão, por ordem de Deus, todo o material, todo o projeto para a construção do templo, a maior obra da sua vida. Sem dúvida, Davi é um exemplo de humildade e confiança em Deus para todos os crentes de hoje. Citando mais uma vez Charles Spurgeon, ele diz que este versículo é a lição da experiência. Um homem de Deus que aprender a renunciar ao mundo e a confiar somente no Senhor, aqui exorta todos os seus para que façam o mesmo. Hoje, meu amado, hoje, minha amada, nesta noite, o Senhor está também lhe falando para renunciar ao mundo, às coisas frágeis, passageiras e incapazes do mundo, e passe a confiar tão somente no Senhor e no seu forte poder. Concluindo, tão importantes para o rei Davi, essas mesmas qualidades que vimos hoje no Salmo 131, humildade, domínio próprio e confiança em Deus, são também requisitos fundamentais para a nossa vida cristã nesses dias tão difíceis que vivemos. Em uma época de personalidades e de famosos efêmeros, passageiros, fúteis, personalidades, pessoas que basta fazerem alguma coisa sem noção nas redes sociais para se tornarem conhecidos, seguidos e imitados por muitos. A humildade é que impede que os cristãos busquem glória para si mesmos e glorifiquem ao único que é digno de todo louvor, Jesus Cristo. Em tempos em que somos ensinados por todos os meios de comunicação, por todos os tipos de mídia, que devemos dar vazão aos nossos impulsos e a perseguir os desejos da carne, o desejo do coração, é o domínio próprio que aquieta os servos do Senhor e lhes faz buscar a palavra de Deus e não a satisfação pessoal. E voltando a dizer aquilo que já disse algumas vezes lá na igreja, e se a Bíblia diz que é pecado, não interessa o que você acha. E quando tudo é feito para que o homem tenha completa autonomia, para que o homem tenha capacidade de realizar o que quiser, seja em casa, no trabalho ou no lazer, é a confiança em Deus que traz a correta consciência da nossa incapacidade e da dependência que precisamos, que temos de ter no nosso Senhor Jesus. Se Davi vivesse hoje e tivesse escrito o mesmo salmo no nosso contexto, este seria tão relevante e aplicável como foi no passado. Quero terminar contando um fato histórico muito interessante e próprio para concluir e aplicar essa mensagem na sua vida. Viktor Frankl foi um neurologista e psiquiatra austríaco. Ele sobreviveu ao campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. E Viktor conta que os prisioneiros desse campo de concentração, que perderam a esperança e a confiança,
sucumbiram e morreram frente aos maus tratos dos alemães e à falta, à escassez de alimento. Mas Vitor também conta que aqueles que conservaram a esperança, aqueles que conservaram a sua confiança, conseguiram sobreviver aos horrores do Holocausto. Conserve a sua esperança em Jesus, sendo humilde, tendo domínio próprio e confiando nele. E com toda certeza, você sobreviverá a este mundo vil e a esta sociedade tão pecadora, corrupta e egoísta. E você estará descansando nos braços do Pai, como um bebê descansa nos braços, no colo de sua mãe. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao seu coração mais e mais através desta palavra e que você descanse nos braços do Pai. Amém? Deus te abençoe, irmãos. Terminamos mais uma vez. Só lembrando mais um pouquinho que se você ainda não se inscreveu no canal, dá essa força ao Pastor Mozart, se inscreva aí. Aqui também eu estou colocando um link da mensagem passada. Então você pode clicar aqui neste link, porque você já vai direto para a mensagem passada, caso você não tenha assistido. Ou então você pode ver aí, tem dezenas e dezenas de mensagens que você pode ouvir, ser abençoado e compartilhar com alguém. Esse canal é para você usar, você pode, se você é pregador, você tem toda a liberdade de copiar essa mensagem, de fazer o esboço e usar na sua igreja. Fique tranquilo, essas mensagens são para te abençoar. Amém? Vamos orar para terminarmos? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um que está ouvindo essa mensagem agora e que vai ouvi-la depois pelo YouTube, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Uma noite feliz, uma noite de paz e um restante de semana na presença, na humildade, na confiança do Senhor. Amém? Boa noite, Deus te abençoe.